Vamos entrevistar agora Gustavo de Oliveira, que é presidente do Sistema Fiente, a Federação das Indústrias do Mato Grosso, e também diretor da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Luiz? Boa tarde para você e para o Sami aí. Sami, por favor, comece com o aeroporto, vamos lá. Gustavo, a gente vê a indústria, como o Luiz falou, ela reduzindo esse ano, mas é um problema estrutural brasileiro. A indústria vem perdendo participação do PIB nas últimas décadas, né? Ela já foi muito mais importante. E aí, eu queria ver se tem alguma relação com a infraestrutura. Ontem, por exemplo, a gente teve os leilões dos aeroportos e que saíram, acho que até um pouco alinhados ou até melhor que a expectativa. Como que você vê isso? E já aproveitando, qual que é o principal gargalo da indústria aqui no Brasil? Bom, Sami, primeiro, infraestrutura é uma coisa básica no mundo inteiro. Qualquer usuário de aeroporto sabe como os nossos aeroportos precisam de investimentos. Isso não é mais papel do poder público, é papel do poder privado, do setor privado. Nós precisamos cada vez mais estimular que empresas privadas assumam o protagonismo da economia. Assim é no mundo inteiro onde as coisas se desenvolvem. O Estado pode até cumprir um papel social numa etapa inicial de desenvolvimento de alguma região, algum setor econômico, mas depois é o setor privado que tem que assumir o protagonismo. E aí, linkando com o que você falou sobre indústria, por que a gente tem uma indústria brasileira que ao longo do tempo vem sofrendo demais? Porque operar no Brasil é muito mais caro do que operar na média dos nossos concorrentes mundiais. Chamado custo Brasil, impacta demais produzir aqui no Brasil. As empresas brasileiras, mesmo as exportadoras, acabam exportando impostos, exportando encargos trabalhistas nos preços dos seus produtos, e aí não dá para competir com o mundo, que cada vez mais é competitivo, e com países que investem em algo que o Brasil não tem há muitas décadas. Uma política industrial sólida, que diga os caminhos do desenvolvimento industrial e, mais do que isso, apoie concretamente o desenvolvimento industrial do país dentro das vocações que nós temos. Não são poucas. Gustavo, eu quero enfatizar essa questão da desindustrialização, que não é um fenômeno novo, vem acontecendo há vários anos aqui no Brasil. E a gente pega o exemplo desse ano. O setor industrial está encolhendo 2,2%, num contexto em que a economia como um todo cresce 2%. E quando a gente olha por estados, tem um estado que está brilhando, que é justamente o seu estado, Mato Grosso, com alta de 22%. Qual é o segredo do Mato Grosso e qual é o peso da agroindústria neste componente? Primeiro, Luiz, o segredo é fazer o dever de casa. A Federação das Indústrias, com o governo do estado, desonerou fortemente combustíveis, energia elétrica e muitos insumos para as indústrias locais. Além disso, nós investimos muito em tecnologia e capacitação para que as indústrias aqui sejam ainda mais produtivas. E o governo do estado, junto com o setor industrial, resolveram investir pesado em setores onde o estado tem vocação natural, a chamada bioeconomia, economia verde. Para quem não conhece Mato Grosso, e estão todos convidados a vir aqui, o Luiz conhece bastante aqui o nosso estado. A gente aqui não tem poço de petróleo, mas tem campos produzindo insumos para fazer etanol de milho, etanol de cana, biodiesel. Nós temos a maior plataforma produtora de energia limpa do mundo no Brasil, e Mato Grosso é destaque na geração hidrelétrica e agora também na fotovoltaica. Ou seja, aqui o setor privado e o governo andam de braços dados, apostando no que tem potencial para dar certo. Por isso que a gente colhe resultados. Porque, primeiro, não vamos contra as vocações naturais do Estado. A gente vai a favor delas, aproveitando esse potencial gigantesco que o agronegócio de Mato Grosso tem, fazendo a agroindustrialização. E depois, alocação séria e correta de recursos públicos. Aqui a gente não joga recurso público fora, a gente usa muito bem, em parceria com o setor privado, para potencializar cada real que é investido no Estado. Gustavo, agora 14 horas e 57 minutos, você fala de uma política industrial mais forte. Só comentando que o Paulo Guedes já avisou que deve desonerar folha de pagamento, concordo que é uma coisa que pesa muito. Mas, além disso, o que deveria ser feito, em que dá certo nos outros países, nessa direção para a gente voltar a ser competitivo? O primeiro país tem que se entender. Não pode o ministro Paulo Guedes reduzir o IPI e o Supremo Tribunal Federal, por uma questão pontual no Brasil, que são alguns incentivos para algumas regiões, suspender a redução de um imposto que não faz sentido. Pune a indústria, desonera
outros setores e deixa a indústria onerada com imposto exclusivo para ela. Mas mais do que isso, a gente desonera a folha, mas tem que investir em ciência e tecnologia, inovação, tem que criar, sim, um sistema de reinvestimento para a indústria brasileira, onde a gente pode ter algo como o agro tem, uma espécie de plano safra para a indústria. Política industrial na veia, com taxas de juros competitivas para as indústrias que quiserem investir aqui no Brasil, com política de capacitação e mão de obra para uma população que precisa de empregos de melhor qualidade, desoneração da folha de pagamento. O emprego no Brasil custa muito caro e empurra muita gente para a informalidade, e com isso faz com que as taxas de desemprego até caiam nas estatísticas formais. Mato Grosso é o segundo estado em menor taxa de desemprego no país. Mas enquanto nós tivermos muitos trabalhadores na informalidade, o trabalho é precário no Brasil. A agenda é grande, é consistente, precisa ser enfrentada como uma política de Estado, e não dá mais para a gente ficar assistindo a indústria brasileira derreter, enquanto a indústria mundial recebe incentivos na Alemanha, nos Estados Unidos e outros dos nossos grandes concorrentes. Gustavo, nós temos apenas 40 segundos, 2 respostas bem rápidas. Vale a pena o próximo governo recriar o Ministério da Indústria e se você será o próximo presidente da CNI? Sim, vale a pena recriar o Ministério da Indústria e investir em política industrial. E é por isso que eu sou pré-candidato à presidência da CNI, porque eu acredito que nós temos que fazer a diferença e que, junto com meus colegas de todas as federações do Brasil inteiro, nós podemos fazer a diferença desenvolvendo a indústria brasileira. Um abraço a todos aí, obrigado mais uma vez pelo convite.